Atenção, pessoal, atenção! DJ, por favor, baixa o som. Obrigado pela atenção. Boa noite, pessoal! Esperamos sinceramente que todos estejam gostando dessa festa, onde conjuntamente celebramos o respeito, a diversidade e as diferenças sexuais na escola. Essa festa também faz parte de um documentário didático com o mesmo título, Diversidade Sexual nas Escolas. Portanto, a finalidade do vídeo é oferecer subsídios a educadores, educadoras, alunos, alunas sobre o tema diversidade na escola e na comunidade de uma maneira geral. No início do vídeo, apresentaremos sob a perspectiva e a ótica das mulheres, a escola como um espaço das pluralidades. Em seguida, apresentaremos depoimentos sobre as escolas inclusivas e as escolas especiais. Apresentaremos também importantes e interessantes depoimentos dos alunos e alunas do Colégio Liceu Paraibano. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo entusiasmo. Sendo assim, nós chegamos, meus queridos e minhas queridas, o vídeo chega ao seu ponto central, onde o discurso das diferenças sexuais na escola e na comunidade de uma maneira geral vem à tona com toda a força. Denunciaremos todo tipo de violência, de discriminação e de preconceito decorrente das identidades de gênero e das preferências sexuais. O desfecho do vídeo será para reiterar a importância das escolas e os caminhos diferenciados que ela pode tomar, levando em consideração os diálogos de mão dupla, os deveres, os direitos, as atividades e as atitudes de civilidade e, sobretudo, o respeito às diferenças. Com esses princípios, norteando toda e qualquer escola, é que poderemos atingir uma cultura de civilidade e de paz. Obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção e agora vamos à festa. Música, DJ! A escola, ela nem sempre existiu como a gente conhece hoje,
na história da humanidade. A escola é uma invenção que vai aparecer a uma certa altura como um lugar onde vão todas as crianças e jovens, e ela encerra um projeto democrático. A ideia era transformar os desiguais em iguais, ou pelo menos possibilitar que todos tivessem uma base comum, uma cultura comum, um conhecimento mínimo necessário para trabalhar, para conviver, exercer a cidadania, e também oportunidades de desenvolvimento pessoal. É muito importante também a gente considerar como a escola é central na vida de todos, né? Não só das crianças e jovens, mas também das famílias, dos seus pais, mães e responsáveis, porque ela é um lugar onde as crianças ficam uma boa parte do dia, deveriam até ficar o dia inteiro, mas a gente ainda não tem escola em tempo integral. Então lá elas vão aprender o currículo oficial, mas elas vão aprender também muita coisa que faz parte da convivência em comunidade. Só que vai ser no final do século XX que a gente vai começar a se preocupar com a diversidade. Veja, a escola era um projeto de construção de nação, de cidadania, um projeto de construção de igualdade, mas a gente viu ao longo de todo o século XX que a escola reproduzia as desigualdades sociais, de classe, de raça, de sexo e gênero. Então, essa discussão sobre a diversidade, o currículo multicultural, ela vai aparecer na década de 1990. Começa, então, essa preocupação com a convivência entre os diferentes, o respeito às diferenças e todos os direitos que as pessoas têm de serem diferentes e serem respeitados também. O que eu compreendo como escola, eu gostaria de acreditar, era um espaço afetivo onde se fosse estabelecido o conhecimento através das suas diferenças, onde os educadores estivessem ali para promover o ensino, mas de uma maneira em que os alunos se sintam atores, coparticipantes da construção do conhecimento, onde a sabedoria seja feita através das cores múltiplas que tem a realidade de cada aluno, que traz a sua própria experiência, com suas diferenças culturais, étnicas, sexuais, com suas diferenças de corpo, com suas diferenças de gosto, de valores. E que isso fosse um instrumento capaz de pedagogizar uns aos outros, formando um conhecimento múltiplo. Eu penso que a natureza da escola é a natureza de uma abertura, né, do sujeito para o mundo. Né? Para além do espaço privado da família, a escola é esse lugar que a gente vai buscar conhecer o mundo, não só do ponto de vista cognitivo, né? Do conhecimento das informações, especialmente em relação às interações com as outras pessoas, com o conhecimento de um mundo a partir da própria experiência de interação com o outro. Então, a escola é esse lugar de descoberta de um outro sujeito que não se resume a nós mesmos. A escola inclusiva, para mim, é a escola que reconhece e que respeita as diferenças sem transformá-las em desigualdade. É que respeita as diferenças de gênero, de raça, de etnia, de posicionamentos, sem transformar isso em desigualdades. Essa, para mim, é a escola inclusiva e que se prepara, inclusive, para reconhecer essas diferenças, respeitar essas diferenças e saber lidar com elas
tornando a diversidade em elementos de reflexão, de discussão e de cidadania. Eu penso que a diversidade na escola, ela reside na compreensão da condição humana, do ser humano em si. O ser humano é, por natureza, diverso, plural. Então, quando se pega, por exemplo, a criança com deficiência numa escola comum, é um processo extremamente rico, em que as outras crianças apreendem a realidade da deficiência, aprendem com essa realidade, e a criança com deficiência também aprende e apreende a realidade do não deficiente. Então, é uma riqueza muito grande e falar da diversidade implica reconhecer que é da natureza do humano, da condição humana. Minha experiência numa escola especial e na escola inclusiva são bastante significativas. Não é? A escola especial eu considero como um mundo protegido, onde eu estava com meus iguais, pessoas, crianças cegas como eu. Então, se cria aquela ideia de uma autonomia em que você pode brincar, pode correr. Eu fui para a escola inclusiva na 4ª série, aos 10 anos, e houve uma descoberta de todo um mundo de coisas que eu não podia fazer, né? Porque não havia um projeto de inclusão, a escola recebia as crianças cegas, mas não havia um projeto de inclusão, de interação entre essas crianças cegas e as crianças não cegas. Então, eu descobri um mundo de coisas que eu não podia fazer, como aula de desenho, aula de cartografia, aula de mapas, né, de cartografia, jogar ping-pong. Eu morria de inveja. O Instituto dos Cegos da Paraíba, né, há 68 anos, tem feito a diferença na vida das pessoas com deficiência visual. Porque ele, além de reabilitar, né, as pessoas com deficiência visual, ele também educa. Então, ele tenta educar para a vida, para essas pessoas serem úteis na sociedade, né, para produzir, para essas pessoas estarem bem consigo mesmo e serem cidadãos capazes de interagir, de produzir, de superar suas limitações. Eu perdi a visão com 20 anos de idade, né? Estou com 41 agora, faz 21 anos. E quando eu perdi a visão, eu achei assim que minha vida tinha acabado, eu não queria mais viver. Então foi então que meus pais vieram do interior da Paraíba, de uma cidadezinha chamada Aguiar, para João Pessoa, e a gente teve contato com o Instituto dos Cegos. E graças ao Instituto dos Cegos, assim, eu reaprendi a viver. Eu tive que reaprender a andar, eu tive que reaprender a ler, eu tive que reaprender a mexer no computador, ou seja, eu tive que reaprender a viver. Hoje a gente tenta ter uma escola inclusiva. Inclusiva de todas as pessoas, de todas as diversidades, de todas as diferenças. Mas as pessoas com deficiência, elas já foram segregadas. E ainda existem algumas escolas especializadas, mas elas eram realmente separadas. A ideia é que hoje elas frequentem as escolas regulares, mesmo que elas tenham um atendimento especializado em algum outro tipo de escola especial. Ou a escola regular pode oferecer também um atendimento especializado no outro turno, por algumas horas do dia. A ideia, então, de incluir é que todos aprendam a conviver e a trabalhar juntos, porque todos nós temos alguma deficiência. Não é uma pessoa que tem dificuldade de locomoção, ou uma pessoa que tem dificuldade de visão, ou uma pessoa que tem alguma deficiência mental, que é deficiente. Somos todos deficientes, numa coisa ou noutra. A escola, como um espaço de celebração da diversidade, ainda é uma utopia. A escola deve ser um espaço, um lugar de tolerância, de respeito à diversidade, que as pessoas possam expressar seus desejos, seus gêneros, seus corpos, da melhor forma que lhes convier. E hoje isso ainda não acontece. Bom dia, pessoal! Bom dia! E aí, como vocês estão? Bem! Já estão se preparando para a festa hoje à noite?
Hoje nós iremos concluir o nosso módulo Gênero e Diversidade Sexual. Iremos exibir 2 vídeos. O primeiro é o curta-metragem Eu Não Quero Voltar Sozinho, dirigido por Daniel Ribeiro, em 2010. E o segundo é o longa-metragem O Rebeliado, de Bertrand Lira, finalizado em 2009. Com licença, professora. Eu posso dar um aviso à turma? Sim. É sobre a festa Diversidade e Sexualidade que vai acontecer hoje à noite. É o seguinte, gente, é rápido, é só para reforçar sobre a festa Diversidade que vai acontecer hoje à noite. Está previsto para as 20 horas, certo? E estamos muito felizes, porque deu uma trabalheira, mas envolvemos todas as turmas e os nossos professores também, né? E só para reforçar a nossa programação, tá aqui. Professores Cláudio Manuel e Dani Andrade estarão discotecando. Silêncio, pessoal. O professor Florismar Gomes de Melo terá sua participação com os bonecos. Teremos ainda a intervenção cênica, dirigida pelo professor Marcos Brandão, que vai envolver uns alunos entre vocês, e a professora Nayara. A última é que eu espero que todos compareçam e muito obrigada, professora. Valeu, gente. Eu acho que um desafio grande que nós temos hoje, né, na escola é a gente poder lidar com a diferença, é a gente poder lidar com a diversidade. A escola, ela reflete e refrata a sociedade, ou seja, ela reproduz, mas ela também modifica, né, a sociedade. Ela é um espaço onde tem os conteúdos formais e os conteúdos informais, e dentro desse espaço, a sexualidade, ela está presente. Né? A gente não deixa a sexualidade, ela não fica fora do espaço escolar, embora muitas vezes seja alvo de repressão. Então, a gente observa o despreparo, muitas vezes, que professores, professoras e gestores ainda têm em termos de enfrentamento e de lidar com a questão da diversidade sexual, da sexualidade. Eu penso que a nossa escola, ela ainda não está preparada para viver com essa diversidade sexual. A nossa escola é uma escola muito pensada a partir de uma conceituação masculina, uma conceituação patriarcal, com uma linguagem sexista, com conteúdos, muitas vezes, que reforçam o sexismo, que reforçam o preconceito, que reforçam a discriminação. Meu nome é Beatriz Cavalcante, curso 2º ano, tenho 15 anos de idade. Meu nome é Débora, tenho 16 anos, faço 2º ano e minha turma é 12. Meu nome é Juan Nicolas, eu tenho 15 anos e faço o 2º ano. Meu nome é Alex Carlos Ferreira de Araújo, eu tenho 15 anos e faço o 2º ano do ensino médio. Meu nome é Lucas Emanuel Soares Querino, eu tenho 14 anos e eu faço o 2º ano do ensino médio. Bem, eu sou heterossexual. Eu sou bissexual desde os meus 15 anos, assumida para minha família, mesmo que eles não entendam, mas é algo de mim. Não tem nada a ver com doença, como muitas pessoas falam, nem falta de vergonha na cara, embora como muitas pessoas mais velhas podem achar, é algo de mim. Eu sou uma transmulher heterossexual. Eu sou um transhomem, identidade de gênero masculina, e minha orientação sexual é heterossexual. Bem, eu sou uma mulher, assim, socialmente, que tem pênis. E me identifico como mulher e tenho ações como mulher e tenho feminilidade. Mas eu possuo meu órgão genital masculino. Eu sou do sexo feminino, mas como tenho identidade de gênero masculina, quer dizer, eu me sinto homem, socialmente me comporto como homem, né? Então, apesar do sexo feminino, eu tenho gênero masculino, me identifico como homem e vivo como homem. Então, essa diferença seria essa, basicamente. Pra gente que vive nesse meio, é super natural saber definir e diferenciar quem é quem. Mas tem muita gente que não sabe fazer diferença
entre essas pessoas. Existe o hétero, que são casais de sexos diferentes. Tem a lésbica, que são meninas, são mulheres que se relacionam com outras mulheres. O homossexual, que é o homem que se relaciona com outro homem. Tem o bissexual, que é o que mais sofre preconceito, até dentro do próprio grupo GLS, que são pessoas que tanto têm relações com pessoas de outro sexo, como com pessoas do sexo, do mesmo sexo e de sexos diferentes. Sofrem esse preconceito por muita gente dizer que eles não sabem se definir o que realmente é, não sabe escolher. E tem o travesti, que são homens e também podem se dizer mulheres, homens que se vestem de mulheres, muitos se vestem apenas à noite, mas no seu dia a dia é um homem normal. Conheço homens que batem cabelo, fazem show de drag, são homens no dia a dia, mas à noite se monta e vai ganhar seu dinheiro. Por até mesmo sofrer esse preconceito de não conseguir um emprego fixo. Se vestem de mulher e vão buscar o pão de cada dia. Tem o transexual, que são aquelas pessoas que fazem a mudança de sexo. Tem caso de um amigo meu que ele teve que ir para fora do país, ele foi para o Paraguai e fez de uma forma bem precária, mas era um sonho dele. Ele diz que nasceu com essa alma feminina dentro dele. E ele não se via bem quando se olhava no espelho, ele disse que não se sentia bem com aquilo que via. E ele foi buscar, que eu acho que é um direito dele, foi buscar se sentir melhor, foi buscar seu bem-estar. Tem mulheres que fazem a mudança de sexo também, que implantam o pênis para se sentir melhor. Eu acho que se você nasceu... Tem muita gente que nasce com cabelo cacheado e quer tornar liso. Não torna. E a sociedade não vê isso normal. Se você não se sente bem com o que você tem, é natural que você queira buscar algo que te faça melhor. Então, pra gente, isso é super natural, mas a sociedade ainda vê com um olho bem estranho. Nos taxam até de ETs. Como eu já fui taxada na rua, meus amigos transexuais já foram taxados de ET. Vem com uma coisa de outro mundo, que não é pra gente. A diversidade sexual ainda é pouco compreendida. Vivemos numa compreensão limitada de dois únicos planos polarizados. A vivência do desejo heterossexual e a vivência do desejo homossexual. Como toda diversidade, toda transgressão pudesse estar presa somente na vivência da polaridade que se considera oposta, que é a homossexualidade. Oposta a quê? Oposta a uma sexualidade determinante, que, no caso, é a heterossexualidade. Mas isso limita a compreender a variedade que hoje temos de expressão dos desejos, da vivência da própria sexualidade. Hoje, as nossas identidades são marcadas por uma flutuação de sentidos, por uma flutuação de expressões do que a gente expressa como desejo, como atração e como vivência em relação ao outro. Pensar apenas nessas duas únicas alternativas é reduzir a grande pluralidade que o ser humano tem de encontrar essa vivência do seu prazer e do seu desejo. Gênero é um conceito relativamente novo. Ele vai aparecer na academia inicialmente nos anos 80 e só vai ser difundido para a sociedade a partir do final dos anos 90. Né? Então, e causou e causa ainda muita confusão. Muita gente ainda se refere a gênero quando, na verdade, elas querem se referir a mulheres ou a sexo. Né? Então, há uma confusão realmente desse gênero. Embora as reflexões teóricas sejam mais do que isso, mas a gente pode dizer que sexo é aquele atributo natural. Hoje a gente sabe que nem tudo no sexo é natureza,
O homem também interfere na construção do sexo. Mas, grosso modo, sexo é aquilo dado pela natureza. Você nasce homem ou mulher. E gênero é uma construção social. Os atributos de gênero, os papéis de gênero, o que se espera de homens e mulheres, aí já é uma construção social e é isso que a gente chama de gênero. O conceito, então, gênero, o que é ser do gênero feminino? Na nossa sociedade, ser do gênero feminino é ser delicada, ser gentil, ser medrosa, ser indecisa, ser vaidosa. Então, esses atributos são atributos dados pela cultura e não pela natureza. Os únicos atributos da natureza atribuídos, os únicos atributos naturais para a mulher, a gente pode dizer que é a maternidade. A maternidade, a menstruação, o fato de ter seios, de ter vagina, no lugar dos homens que têm pênis, né? Então, isso são atributos dados pela natureza. Embora se possa fazer, se interferir nisso, então passa a ser também um atributo da cultura. Né? Nossa cultura permite algumas intervenções atualmente sobre o sexo, mas a gente, grosso modo, é isso. O sexo é aquilo dado pela natureza. E gênero é uma construção social. Portanto, o conceito de gênero não é um conceito fixo que aprisiona as pessoas em seus papéis determinados de que o que é ser homem e o que é ser mulher. Ao longo do tempo, ser homem e ser mulher na nossa sociedade ocidental foi mudando, porque este é um conceito flutuante, assim como a própria experiência do gênero vivenciado. Ou seja, o gênero é uma experiência que nós vamos vivendo, homens e mulheres, e podemos flutuar nessas possibilidades. Podemos carregar um corpo feminino e ter uma vivência e uma experiência de gênero feminina e vice-versa. Isso é que nos coloca a grandeza da possibilidade da pluralidade dos sentidos que nos faz ser seres humanos, acima de tudo, plurais. Gênero se refere a atributos construídos pela sociedade, pela cultura, ao longo da história, para homens ou para mulheres. Então, identidade de gênero é com quais atributos eu me identifico, independente do meu sexo biológico. Então, eu posso ser um homem, mas me identificar com aquilo que a sociedade diz que é coisa de mulher. Então, eu posso ser um homem gentil, delicado, ou nos casos mais chocantes do ponto de vista da sociedade, a pessoa pode se identificar com todos os valores que é atribuído ao outro sexo. Então, um homem que gosta de maquiagem, de saia, que é gentil, que é delicado, que gosta de se maquiar. Então, ele tem uma identidade feminina, ele se identifica como mulher, ele se pensa como mulher, ele não se vê de outro jeito, independente da forma como ele nasceu. Então, a identidade de gênero tem a ver com aquilo que eu me identifico do ponto de vista do masculino e do feminino dentro de uma sociedade. E vice-versa, mulheres que têm uma identidade masculina, ou seja, que elas se identificam com as coisas que a sociedade diz que é dos homens e não podem ser delas. Que a gente associa a questão da identidade de gênero muitas vezes à orientação sexual, né? Se o menino é mais afeminado, muitas vezes na educação infantil as professoras vão achar que esse menino será homossexual. Então, não se lida com as identidades de gênero, com essas descobertas, que a identidade de gênero é um processo de descoberta pessoal, né? Da minha aprendizagem, da minha trajetória pessoal, da trajetória do sujeito no mundo. Então, essa trajetória vai depender dos vínculos, dos afetos, do que ele tem disponível para ele. Eu encontrei crianças assim que chegavam para mim, como eu trabalhava com essa coisa dos brinquedos muito misturados, chegava para mim e dizia, mas isso é de menina, professora, tia, isso é de menina. Eu disse, não, isso é de brinquedo, isso é um brinquedo.
você pode brincar. E o garoto olhar para mim, eu fui professora da educação infantil por muitos anos, e do garoto olhar para mim, muito mais os meninos, né? Olharem para mim e dizer, mas meu pai disse que isso é brinquedo de menino. Bem, então os seres humanos nascem machos, fêmeas, ou nem machos nem fêmeas, exatamente, as pessoas intersexo. Mas a nossa sociedade, ela convenciona que as pessoas se tornam masculinas ou femininas, ou seja, ela atribui papéis e identidades que a gente vai então chamar de identidades de gênero. É o modo como você se apresenta, como você parece feminina ou parece masculino. Por isso que a gente diz que gênero é uma construção cultural. Bom, na verdade, igualdade não existe. Igualdade é um ideal. O que existe são várias diferenças, não só duas, não só esse binarismo, macho-fêmea, feminino-masculina. E quando a gente pensa no conceito de equidade, é justamente a ideia de que as pessoas são diferentes, mas a gente precisa promover a igualdade de oportunidades. Então, a gente precisa compensar as diferenças que as pessoas trazem. Bom, obviamente a gente não nasce e imediatamente a gente se identifica como uma pessoa trans, né? Isso vai acontecendo, né, à medida que a gente vai se reconhecendo aos poucos, a gente vai aprendendo no nosso convívio social, que a gente não se identifica com aquele gênero que foi predeterminado para a gente. Então, as minhas experiências na escola, eu acho que foram muito particulares, porque eu entendo que o que hoje a gente chama de bullying, né, ele acontece quando o opressor, ele acredita que a pessoa está sendo oprimida, né? E no meu caso, eu sempre lidei muito bem com a minha sexualidade, com as questões, né, com a minha identidade de gênero. Então, mesmo tendo um jeito assim mais masculinizado e as pessoas viam que eu era diferente, né? Mas eu sempre lidei com aquilo de uma forma tão natural, né? E às vezes eu mesmo brincava sabe, fazia piadinha sobre mim mesmo. Então, era difícil que alguém conseguisse me oprimir, porque o opressor, ele precisa da pessoa que se sente oprimida, ele precisa daquela pessoa que baixa a cabeça, precisa daquela pessoa que se sinta mal com aquilo que ele está fazendo, com aquela ofensa. Então, eu não tinha essa posição, eu não tinha essa posição de coitadinho, eu não tinha essa posição de oprimido. Então, era muito difícil praticarem bullying comigo por conta disso, né? Então, eu sempre fui muito bem resolvido em relação a isso. Então, eu, graças a Deus, não sei o que é esse tipo de violência, porque eu mesmo me coloquei numa posição em que eu não era oprimido, né? Eu era muito bem resolvido, eu explicava para as pessoas algumas coisas. Então, somente depois que eu entendi que existia a transmasculinidade, que existiam homens trans, eu comecei a explicar para as pessoas com mais clareza o que eu era, né? Então, isso foi muito fácil para mim, porque eu comecei a informar as pessoas sobre a minha identidade. E aí, a partir do momento que a pessoa não aceita, eu entendo que o problema deixa de ser meu, passa a ser um problema dela, né? Bem, como eu falei, eu comecei o processo de transição aos meus 17 anos. Então, eu estava no ensino médio, no terceiro ano, no final já, que foi a partir do segundo semestre. E no começo era uma coisa nova, né? Exótica. Então, todo mundo frescava, ridicularizava. Mas, com a proporção do tempo, eu escutei mães falando que não ia falar com o diretor, com a coordenadora, que eu não era o tipo de pessoa que estudava na escola, que o filho dela estudava, até porque a escola dela era muito renomada, que eu não fazia parte do círculo de pessoas que deveriam estar na escola. E minha mãe chegou uma vez dizendo para mim que eu não usasse mais roupas femininas na escola, porque a coordenadora tinha falado que o diretor tinha passado para ela, que assustava ele e eu poderia influenciar o infantil, porque eu estudava do lado infantil, as pessoas pela maneira que eu me vestia. E um fato muito curioso aconteceu foi que eu acredito que seja uma psicóloga da escola, ela olhou para minha cara e falou: "O que? Você tá vindo assim para a escola? Mas você é um homem, você não pode estar assim na escola." Então, eu acredito que deve ter uma sensibilização nas escolas, porque eu não sou uma pessoa normal, eu não sou uma aberração, e eu tenho o direito de me vestir de homem, de mulher, disso, de aquilo, de animal, porque eu sou um ser humano.
A partir do momento que eu me assumi bissexual, por meus pais serem evangélicos protestantes da Assembleia de Deus, minha família em geral serem todas evangélicas da Assembleia de Deus, eles não aceitaram e dizem que nunca vão aceitar, que é uma doença, é coisa do demônio, algo do tipo. Por eles sofrerem, a Assembleia de Deus é uma igreja muito rígida, irem até o pé da letra na Bíblia, que para mim a Bíblia foi escrita há anos e anos atrás, a sociedade ainda não tinha sofrido essa modernização que a cada dia vem sofrendo. Se você for interpretar a Bíblia, você, com uma cabeça moderna, você vai ver que muita coisa não se emprega nos dias de hoje. Então, por eles serem da Assembleia de Deus, eles me criticam, não aceitam. Minha mãe nunca vai aceitar, mas eu acho que é uma coisa minha, é algo de mim, não é doença, não é falta de vergonha, como muitos podem dizer, falta de vergonha na cara, é algo meu. Não é que eu nasci assim, simplesmente eu fui adquirindo como sou uma pessoa. Ninguém nasce com ódio, ninguém nasce sabendo amar. Todo mundo vai construindo isso ao passar dos tempos. E eu fui descobrindo isso e aos meus 15 anos eu me vi numa situação que não dava mais para esconder. E só tive coragem de assumir isso aos meus 17 anos, que fui forçada a assumir. Nós somos um casal, né? Estamos juntos e a gente quer ser pai, né? E mãe. E nós queremos ser pais. E a gente tem direito, a gente luta muito pelo nosso direito reprodutivo enquanto pessoas trans. E eu acho engraçado que as pessoas sempre perguntam quem vai ser o pai, quem vai ser a mãe, né? E como se não tivesse muito claro na cabeça das pessoas que quem é o homem e quem é a mulher na relação, né? Nós somos um casal heterossexual como outro qualquer. A partir do momento que eu vivo minha identidade de gênero masculina, que eu tenho minha identidade de gênero masculina e me posiciono socialmente como homem e ela como mulher, é natural que eu seja o pai e que ela seja a mãe, né? A nossa relação com o nosso filho não pode ser diferente da nossa relação com a sociedade. Então, tem que ser coerente com a nossa identidade de gênero. Eu me sinto pai, mas eu vou parir o nosso filho, né? A gente vai ter um filho em que eu vou gerar esse filho e aí a gente pretende ser reconhecido socialmente enquanto os pais, eu sendo o pai e ela sendo a mãe desse filho, né? O fato de eu passar 9 meses com ele na barriga e dar à luz não quer dizer que isso vá me tornar necessariamente mãe dele, né? Eu vou ser pai e ela vai ser mãe. Aqui no Liceu Paraibano tem sim preconceito racial, preconceito com estilo, se a pessoa é gótica, se é roqueira, se curte rap, hip hop, preconceito religioso. E a minha posição sobre isso é que, acima de tudo, a gente tem que respeitar. Porque é respeitando o próximo, a gente tem que se colocar no lugar do outro, porque a gente não ia gostar que uma pessoa xingasse por causa da cor do seu cabelo, por causa se você usa pince, ou porque você usa blusa curta ou short curto. Acima de tudo, tem que ter respeito, dentro e fora da escola. Essa questão
de preconceito de ter com a opção sexual de alguém, ou então do jeito que se veste, o estilo musical, acho que é uma coisa que prejudica muito o psicológico da pessoa. Pois eu, antigamente, eu me importava muito com o que as pessoas iriam achar de mim, pensar. Eu não vestia tal roupa porque eu ia achar assim, vão achar que tá feio, vão achar que isso aqui não tá servindo pra mim. E depois eu percebi que eu não tinha que agradar essas pessoas, que eu tinha que primeiro me agradar e começar a usar realmente o que eu gostava. Então eu acho que da mesma forma as pessoas que são homossexuais, elas pensam, acho que do mesmo jeito. Tem muitos que não assumem por vergonha e por medo de ter a negação das outras pessoas, da mesma forma que eu tinha. Então essas pessoas que ficam ridicularizando, que acham que essa pessoa, ela não tem o mesmo direito que você, acho que essas pessoas, elas não pensam realmente, e não pensam no tanto que estão fazendo aquelas pessoas sofrerem. Às vezes eu sofro por dentro por causa disso. Uma vez uma amiga minha chegou e disse assim: mulher, pra que essa luva? Deixa as tuas palhaçadas, pra que esse suspensório? Tua calça tá caindo? E esse óculos tá ridículo. Então, assim, são coisas que realmente tocam a pessoa. Do mesmo jeito que eu me sentia, assim, ofendida por ter recebido essas críticas, as pessoas que também são homossexuais, acho que elas sofrem do mesmo jeito. E a gente tem que pensar um pouco mais, porque se ela teve aquela decisão de essa opção sexual, é porque ela quis e porque aquilo é bom para ela. Da mesma forma que eu acho bom isso para mim, eu acho que ser diferente é normal. Numa certa quarta-feira eu me juntei com a galera depois da aula e, como de costume, toda quarta-feira íamos nos reunir na Praça da Vogue, a Praça do Bispo. Chegando lá, aconteceu algo que a gente nunca esperava, porque de anos e anos que a gente frequentava lá, nunca tinha acontecido alguma coisa de ver skinheads aparecerem para nos agredir. A gente presencia isso muito na praia, na rua, porque não é uma coisa natural aqui dentro da cidade terem skinheads. E apareceram 4 skinheads e começaram a nos agredir. Derrubaram as bebidas dos meninos, quebraram os vidros, fizeram uma transexual que estava com a gente, um travesti que estava próximo a gente, baixar as calças na frente de todo mundo. As meninas que estavam se beijando, separaram elas, puxaram o cabelo, bateram. E não tinha ninguém para dar apoio. Não tinha ninguém lá que pudesse ser um escape para a gente. Já teve dias da gente estar lá, aparecendo policiais que eram para fazer nossa segurança. E simplesmente por terem pessoas do mesmo sexo se beijando, demonstrando carinho, demonstrando afeto, chegaram, começaram a reclamar com todo mundo, derrubaram bebidas, não quiseram saber se tinha pessoas de maior que estavam bebendo, porque muita gente que vai para lá é de menor, mas não vai beber, vai para lá para encontrar a galera, para conversar. Derrubaram as bebidas e começaram a surrar. Tinha 2 meninas que estavam se beijando, pegaram elas, puxaram elas pelos cabelos, colocaram dentro da viatura e levaram essas meninas para casa e fizeram ela contar aos pais o que é que elas estavam fazendo. E foi terrível. Hoje pouca gente vai para a praça com medo, porque não tem segurança nenhuma. Não tem um lugar. E a gente só vai para lá porque não tem um lugar próprio para essa galera se reunir. Não tem um lugar que seja pro público-alvo GLS, para a galera do rock curtir. Antigamente tinha muita mais gente, tinha muito mais movimento na praça. Aos poucos a galera ficou com medo de ir para lá por não ter segurança. A galera espera chegar o fim de semana para ir para Skype e para Vogue, porque é o único lugar que tem que lá você pode fazer o que você sente vontade, o que você quer, demonstrar seu carinho por quem você quer, independente do sexo. Porque se você for fazer isso na rua, você é agredido fisicamente, você sofre até o risco de ser agredido fisicamente e não tem segurança nenhuma. Não tem ninguém que esteja ali para te defender, e simplesmente vem pessoas para te agredir. Eu falei, num determinado dia, na sala dos professores, eu lancei uma proposta. Que tal se a gente começasse a trabalhar, procurar literatura, procurar o Plano Nacional de Combate à Homofobia, para a gente fazer um projeto na escola. E aí eu vi gracejos, né, que trabalhar essas coisas desse tipo, que ia só piorar a situação. Ou então eu estaria incentivando. Mas aí, a gente, quando quer fazer, a gente dá um jeito. O que me incentivou também foi esse dito aluno que eu disse que apanhava dentro da sala de aula. Ele também
sofria violência dentro de casa. O pai dele, muito machista, né? A mãe também apanhava do pai. E quando ele soube a verdade que o filho era homossexual, ele não aceitou. Além de bater no menino bastante em casa, ele adentrou a escola com uma arma. E porque queria, disse que na família dele não tinha esse tipo de coisa e que ia matá-lo. Então, a direção da escola tomou conhecimento que o vigilante disse que o pai do menino estava armado, e aí a gente teve que esconder o garoto lá na escola e pedir proteção da polícia, né, para que o menino saísse da escola. E essa saída dele, ele não retornou para casa. A mãe foi ao encontro dele na escola e fugiram para São Paulo. Fugiram, deixando tudo. A transferência foi pedida às pressas para poder levar, porque se ficasse aqui, o pai ia matá-lo. E outro dia, aqui numa casa de show, me reencontrei com esse menino. Ele já estava com o parceiro dele, com o namorado, e disse que o pai não podia se encontrar com o pai, porque o pai prometeu que onde encontrar com ele, que vai matá-lo. É importante pensar que a diversidade é um dado no sentido assim, de estar lá. Hoje que a gente tem preocupado, tem traduzido nessa expressão, mas a escola, uma grande escola, né, ela é um lugar dos diferentes. As pessoas que circulam lá, jovens que circulam lá, não tem nenhum igual ao outro. Tenho absoluta certeza nisso. Então, eu acho que essa percepção da diferença, dos desiguais, da diversidade, se quiser, ela tem que estar presente no cotidiano, no dia a dia, no estímulo ao respeito ao outro, né? Que cada um é de um jeito diferente, às vezes biologicamente, né? Negros, brancos, índios, portadores de deficiência, pessoas... Bom, é um universo, a escola é um universo de diferentes. Eu acho que a escola, só por isso, ela já tem que fazer pensar o diferente, a diversidade religiosa, cultural, etária, racial. Então, essa diversidade ela está dada. Eu penso que a violência no âmbito da escola, assim como a violência na sociedade, ela é fruto dessa falta de compreensão do diferente. O diferente assusta, o diferente contraria minhas regras, então eu tenho que abafá-lo, eu tenho que reprimi-lo, eu tenho que calá-lo. Eu acho que essa postura precisa cada vez ser discutida mais na escola, no sentido de acabar com isso, né? De fazer com que as pessoas aceitem a diferença, aceitem o diferente, conviva, respeite, né? Compreenda que não existe nenhum igual ao outro ali naquele ambiente. Hoje não se dá para falar mais da diversidade sem entender a própria diferença. Se falam hoje muito na inclusão, mas pouco damos espaço a realmente a inclusão, seja de pessoas especiais, diferenças étnico-raciais, diferença de cores, de desejos da sua sexualidade, de expressões de gosto, de cultura, de formas de ser e estar no mundo. Enquanto as escolas não compreenderem que cada vez mais precisa abrir espaço para essa pluralidade de sentidos, mais a escola vai perder em sua qualidade na contribuição do conhecimento. Então, todos nós, educadores, precisamos aceitar essa diferença. Primeiro, aceitar essa diferença em nós mesmos. E compreender que a diferença do outro faz parte da nossa própria história também. Porque o outro se difere enquanto também nos constitui. E isso é que faz a riqueza de uma sociedade múltipla, que inclui e que aceita a diversidade. Isso é que faz uma sociedade mais justa e igualitária. Na escola, a gente precisa aprender e ensinar que nós não somos o centro do universo, que a Terra é muito grande,
há culturas diferentes, há formas diferentes de viver. E a gente precisa aprender e ensinar esta diferença. Não é a nossa religião que é a correta, mas todas as religiões. Não é a nossa sexualidade que é a correta, mas todas elas, porque somos seres humanos. Eu gostaria, assim, de fazer um convite, né, a todos, professores e todas professoras, gestores de escola, todos em geral, na verdade, para termos, assim, uma certa humildade diante da complexidade humana e podermos tratar, né, as diferenças com mais respeito. Então, nós precisamos abrir um pouco, né, a nossa mente, nós precisamos nos abrir para o novo, para o diferente, para aquilo que muitas vezes nos assusta, nos amedronta, né, ou nos dá nojo, ou nos dá estranhamento, certo? Ou nos atrai, certo? Então, a gente precisa ter tranquilidade para olhar o diferente, para respeitar o diferente. Não necessariamente você precisa deixar de ser o que é, ou imitar o que é o outro, se aquilo não tiver afinidade com as suas expectativas para a sua vida. Mas o que eu gostaria é realmente que a gente possa ser mais tolerante com a diferença que a gente sempre está colocando à margem, que a gente quer sempre que fique invisível, que a gente quer sempre que não incomode, que a gente sempre faz de conta que não existe, né? E somos todos diferentes, todos nós somos diferentes. Seja sexualmente, seja psicologicamente, seja afetivamente. E a questão da sexualidade, tratar a questão da sexualidade, poderia-se dizer que isso é de cunho privado, de cunho íntimo, que só diz respeito a cada um. Mas isso não é verdade. Em nome da diferença da sexualidade, em nome de uma homofobia, tem se matado muitas pessoas. Em nome de um preconceito racial, tem também se matado muitas pessoas ao longo da história. Então, não é verdade que a diferença ela seja de cunho exclusivamente privado. Ela tem um caráter político. E é isso que a gente precisa entender. Que a diferença seja sexual, seja étnico-racial, seja religiosa, não se justifica tantas mortes, não se justifica tanta violência, tanta intolerância à diferença. É um convite para pensarmos sobre isso. Só revela o inesperado a cada manhã. Quebra a cabeça de segredos e mistérios loucos. Que não desiste o tempo todo de se separar. E na moldura de um rosto estranho colado em mosaico.
Música